nosso repórter Ricardo Richards em ação. O programa Bike Show está aqui em Ricardo de Albuquerque, onde existe o Velho Galpão, uma firma especializada em restauração de veículos, com um acervo de mais de 70 motocicletas que nós vamos conhecer agora. Aqui não existem apenas motocicletas, mas uma infinidade de outros veículos que estão lado a lado como se estivessem no museu. As paredes do galpão estão decoradas com peças de carros antigos e no teto existem várias motocicletas como esta Zundap, de 1936, que tem o chassi de perfil reto, como nas motos atuais. Curiosidades é que não faltam, como esta bicicleta que tem o motor e o tanque localizados dentro da roda traseira. A ideia do galpão surgiu da brincadeira de dois amigos, Robson Pauli e Wagner Barbosa, que há 7 anos compravam um velho Oldsmobile para restaurá-lo. De lá para cá, a paixão deles foi crescendo e hoje contam com um acervo de mais de 200 veículos, entre carros, motos e bicicletas. O que mais impressiona nesses veículos é o seu estado de conservação, com acabamento esmerado sem que seja esquecido qualquer detalhe. Robson Paulo é um dos sócios aqui do Velho Galpão. É ele quem cuida dessa parte de motocicletas. Robson, conta pra gente como é que começou essa ideia aqui, como é que surgiu isso tudo? Bem, gente, isso aí é uma longa história, sabe? Com 8 anos de idade, o meu interesse era muito grande para ter uma forma de se locomover sem pedalar, né? Então, nessa época, eu adquiri uma Gulivete. Partiu daí uma Leonete, uma Lambretta, posteriormente uma BSA, que eu possuí durante 3 longos anos, que me deu, assim, recordações maravilhosas. E até então, naquele tempo, eu não tinha ainda condições de ter uma moto mais moderna, porque as motos antigas naquela época tinham em abundância e a gente comprava com mais facilidade. Então, hoje, eu vejo que eu tinha belas motos para a época, né? Porque as motos de hoje não são tão duráveis e são máquinas assim que praticamente não muda assim no comportamento, no modo de se dirigir. Antigamente o cara tinha que ter uma habilidade para andar numa moto rabo duro, numa moto sem amortecedor. Então, com o tempo a gente foi adquirindo assim esse amor, né? E é esse amor que, graças a isso, eu estou com todas essas aí que vocês estão vendo, né? Robson, qual é a moto mais antiga que vocês têm aqui? Bem, eu tenho 2 motos bem antigas, sabe? Mas a mais antiga mesmo é uma Humber. Foi adquirida de um engenheiro na época, foi um dos primeiros proprietários de um automóvel aqui no Brasil, um Protos. E é uma máquina que me ficou faltando apenas o motor, né? Foi guardada, eu acredito que na ocasião, o motor como uma peça assim, fundamental para a época, pode ter sido utilizada para demais necessidades, né? Mas ela varia assim entre 1905 a 1910, mais ou menos. Como são feitas as restaurações? Dá muito trabalho? Bem, realmente dá, porque... Veja bem, uma moto que você encontra em péssimo estado, você tem que fazer cromagem, fazer reforma geral de componentes, alguns componentes que faltam. E detalhes, realmente, para se compor uma moto original é difícil, sabe? Não é como você criar uma moto, é mais difícil, talvez, restaurar e pô-la toda original do que você criar e fazer alguma coisa diferente. Como é que vocês fazem quando falta alguma peça? Vocês têm algum estoque? Bem, geralmente a gente tem que ler muito, né? Algumas coisas a gente adquire com outras pessoas, informações, revistas, e normalmente, à medida que a gente vai fazendo uma, outra, e você vai adquirindo também uma certa habilidade, e aí você se sente mais criativo para aquilo, mais dono do que é certo para se colocar na posição certa. Na maioria das vezes, quando encontram alguma relíquia, o estado dela é tão ruim que são obrigados até a fazer certos componentes. A tarefa de recuperar uma motocicleta se inicia justamente na desmontagem. Robson, no momento você está restaurando essa moto aqui. Que moto é essa? Bom, isso aí é uma NSU de 1937 que eu adquiri em Curitiba. Deve ter sido provavelmente de um colono, uma cidade do interior, alguma coisa parecida, porque ela ainda tem alguns vestígios ainda de barro que eu comecei a desmonta hoje, então logo vocês chegaram, né? Me pegaram de surpresa quando a gente puxou as peças. O motor hoje mesmo ainda teria que tirar e tal, né?
Algumas peças, componentes da frente, por exemplo, já foram eliminadas os defeitos e daí por diante a gente vai montar depois, posteriormente, ver como é que está. Em seguida, desmontar e começar a pintura, né? Agora, você tem ideia mais ou menos quanto tempo você vai levar nessa restauração? Bem, a princípio, normalmente uma pessoa para se fazer uma máquina dessa levaria, consequentemente, pelo que ouço e vejo, 1 ano e meio. Mas esta moto, como eu tenho um ideal de aprontá-la rapidamente, eu vou me dedicar profundamente nela todos os dias. Então é uma coisa assim que eu teria uma ajuda, né, de algumas pessoas, os pintores, e de mais os defeitos, um lanterneiro para consertar as peças, fazer alguma coisa. E eu acredito que no final de uns 40, 50 dias ela já está inteiramente pronta. Na maioria das vezes, todo este trabalho faz com que uma moto antiga custe mais caro do que um modelo novo, em função do tempo empregado em sua recuperação. Algumas motocicletas, como esta Sparta holandesa de 1952, são uma verdadeira raridade e outras chamam a atenção pelo seu aspecto curioso. Ô Robson, explica pra gente o que é isso? Bom, isso é uma moto, né? A princípio, mas sendo que seria exclusiva para uso militar, né? É uma moto feita na Inglaterra, servindo aos soldados paraquedistas, né? Então elas são largadas de paraquedas, então logo elas se encontram pelos soldados, então é feito algum tipo de caminho, um trajeto com elas para que não seja percebida, né? Agora me conta uma coisa, aonde você pretende chegar com isso tudo? Bom, eu pretendo chegar a um museu, né? A ideia desde que quando comecei com as motos realmente era essa, já que no país não existe assim praticamente algum órgão nesse sentido, né? E quero acrescentar também que a ideia de multiplicar o número de motos é muito grande. Tenho muitas que estão ainda para serem feitas e que espero também até um apoio do governo ou então de um capitalista que possa me ajudar nesse sentido, né? A maior atividade do velho galpão é a locação para filmes e novelas. Agora, o mais impressionante é que a maioria desses veículos funcionam. Um verdadeiro acervo, e nós vamos torcer pelo museu que o Robson pretende fazer. Agora uma pausa e nós voltamos com o Campeonato Brasileiro de Motocross.